Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos finalizar o nosso clone do Flappy Bird. Essa aí é a nossa versão atual, como nós deixamos no nosso último vídeo, e agora vamos continuar fazendo ajustes e melhorias. Bom, então primeiro vamos identificar o que a gente poderia mudar. Bom, a primeira coisa que a gente pode mudar são essas velas, que além de estarem horríveis, não fazem mais sentido para o contexto do jogo. Acho interessante já criar um menu também, para aparecer entre as mortes. E tem que arrumar esse fundo aí também, porque ele não pode se mover depois que o personagem morreu, eu acho. Não fica legal. Então até vamos começar arrumando esse fundo. Bom, então arrumar a movimentação do fundo foi bem simples. Eu criei uma variável armazenando se o jogador está vivo. E o fundo então só se movimenta se o jogador está vivo. Só isso. O próximo passo então foi criar o menu. Minhas últimas experiências me mostraram que se o menu é simples, é muito mais fácil criar somente uma imagem do que construir ele todo dentro da engine. Então é isso que foi feito aqui. Só essa imagem aí que vocês estão vendo no fundo. E agora vamos ver como ele vai ficar dentro do jogo. Ficou legal, né? A única parte que precisei adicionar de forma dinâmica foi a pontuação ali no final. E agora chegou a hora de substituir essas velas. Bom, primeiramente eu passei algum tempo tentando decidir se eu tentaria desenhar galhos, madeira, ou qual seria um outro bom obstáculo para colocar ali. Até que eu me lembrei que eu não saberia desenhar essas coisas nem que eu quisesse. Então minha ideia é desenhar alguma coisa parecida com madeira mesmo, mas sem detalhar muito porque na verdade eu nem sei como eu poderia detalhar isso. Vou dar uma acelerada nesse trecho aqui, onde eu estou tentando desenhar a tal da madeira, então. E por fim, esse é o resultado final do desenho. E agora vamos ver como fica no jogo. Bom, parece que foi uma melhora considerável em relação às velas, né? Nesse ponto eu pedi para meus dois irmãos testarem o jogo, e os dois acharam ele bastante difícil. Um ponto que eu também já tinha me dado conta, e que foi apontado, é que a física parece não ser muito previsível. Isso acontece porque a movimentação dele para cima é feita através de um impulso que é aplicado no personagem. Ou seja, se ele estiver caindo mais rápido, o impulso não vai fazer ele subir tanto. Em alguns casos até ele pode nem subir nada. Essa abordagem pode ser interessante se o jogo precisa de uma física mais realista. Mas no caso desse jogo acaba sendo meio frustrante e tornando o jogo mais difícil. Então eu decidi fazer um outro teste em que o personagem não seria mais movido por impulso, e sim uma certa quantidade fixa de distância para cima. Aqui para efeito de comparação nós temos as duas lógicas aplicadas ao personagem, e a gente consegue ver claramente a diferença. No personagem antigo, situações como o duplo clique, que faz o personagem voar muito alto, ou o clique quando o personagem está descendo muito rápido, que faz ele praticamente não sair do lugar, são possíveis. Enquanto que no personagem novo, o pulo ou voo é quase sempre da mesma distância. Mas vamos ver então como é que fica o jogo com o nosso personagem de mecânica nova. Bom, a gente consegue perceber que o jogador tem um controle muito mais preciso do personagem. Isso é bom porque acaba diminuindo a frustração do jogador, mas por outro lado acabou tornando o jogo muito mais fácil. Algumas ideias então me vieram à mente para tentar dificultar um pouco o jogo. E a primeira delas foi fazer com que os obstáculos sejam criados um pouco antes, porque atualmente um obstáculo novo só é criado quando o obstáculo anterior sai da tela. Essa mudança realmente dificultou um pouco o jogo, mas ainda não o suficiente. A minha próxima ideia foi aumentar a distância entre os espaçamentos de dois obstáculos seguidos, para evitar então que os buracos estejam alinhados, como estava acontecendo frequentemente na versão atual. Esse ajuste também dificultou um pouco o jogo, mas não o suficiente. Eu fiquei com uma certa dúvida se o jogo realmente ainda estava muito fácil, ou se de tantas vezes que eu testei, eu realmente já estava profissional no meu próprio jogo. Mas eu decidi fazer uma pausa na tentativa de ajuste da dificuldade do jogo para fazer um ajuste numa outra questão que estava me incomodando. E é um ajuste no personagem. Embora o personagem já tenha sido diminuído para ajustar a colisão dele, depois de jogar umas 500 mil vezes esse jogo, eu cheguei à conclusão que o ajuste ainda não estava bom o suficiente. Isso porque, em algumas situações, algumas partes do personagem ainda enganavam, no sentido do jogador não saber exatamente se elas colidiriam ou não com os obstáculos.
E nem eu mesmo tinha muita certeza. As orelhas deveriam colidir, as asas. E as asas ainda tinham um agravante de que em um frame elas estavam dentro do personagem e no outro frame estavam fora. Então, por fim, para corrigir esse problema, eu decidi redesenhar todo o personagem. Mesmo que ele ficasse pior ainda do que ele já tá, eu acho importante para esse tipo de jogo que a colisão esteja bem fiel. Esse personagem de formato arredondado, apesar de feio, permitiu então que eu utilizasse somente um colisor redondo para cobrir todo o personagem. E assim a colisão fica bem mais fiel ao formato do personagem. Já que não tem mais orelha ou ponta de asa para deixar o jogador na dúvida se vai ter colisão ou não. Bom, então parando para pensar em algumas coisas que ainda poderiam ser adicionadas ao jogo, eu decidi que ainda seria implementado o som, colocando pelo menos alguns sons de voo, de morte ou de pontuação, e também eu decidi que ainda teria que criar um recorde para salvar a melhor pontuação do jogador. Bom, claro que tem uma quantidade grande de coisas que poderiam ser implementadas ou alteradas ainda para melhorar o jogo, mas como o principal objetivo desse canal é finalizar os projetos, eu decidi que com mais essas duas alterações, o projeto estaria concluído, pelo menos na sua primeira versão. E melhorias então podem ser acrescentadas futuramente, se vocês sugerirem alguma que seja interessante, ou se eu perceber alguma também que pode ser implementada. Bom, o primeiro passo então para a implementação do áudio é vasculhar alguns assets gratuitos para encontrar algum que seja interessante. E até esse processo, que aparentemente é rápido e fácil, pode levar muito tempo porque existem milhares de áudios diferentes que podem ser usados em praticamente qualquer tipo de situação. Bom, então depois de algumas horas procurando e escutando diversos tipos de áudios, eu acabei optando por esses. Parece pouca coisa, mas a inclusão de um áudio, por mais simples que seja, acaba dando mais vida ao jogo. Eu decidi não colocar som de fundo nesse jogo, porque eu acho que vai ser mais irritante do que realmente ser útil. E por fim, então, a última implementação da primeira versão do Flappy Bat, que é, como eu já tinha dito anteriormente, um sistema de recorde para salvar a melhor pontuação do jogador. E essa então é a versão finalizada. Quando o player morre, o jogo mostra uma tela com a pontuação que o jogador fez na última partida e o seu recorde atual. O recorde ele é atualizado caso o jogador tenha feito mais pontos do que o recorde anterior, né? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam se não são inscritos no canal. Isso ajuda muito a me motivar a continuar fazendo vídeos. Se tiverem algum comentário ou sugestão, deixem aí abaixo. O link para quem quiser baixar o jogo está aí na descrição. Ele está na Google Play. E é isso, pessoal. Até mais. Abraço. Tchau.